Voltamos, a nossa conexão acho que não está favorecendo muito hoje. Vamos dar início de novo à nossa comunicação. Vão entrando de novo, pessoal. Bem-vindos. A tecnologia tem dessas coisas, né? Quando a gente está ao vivo, essas questões elas não são tão presentes. Então a gente está aqui com o João Felipe Toni hoje, que vai falar conosco sobre uma série de assuntos. Deixa eu admitir o João aqui na nossa conversa. E agora vai rolar. Bem-vindas e bem-vindos para quem caiu e voltou. Agora tá tudo certo, aparentemente. Tá conectando o João. Agora foi. A internet ajuda até o momento que ela funciona, né? Exatamente, mas não tem problema, vamos lá. Começa de novo, João, para a gente entender. O que você está fazendo por aí na Suíça? Sim, então, eu sou pesquisador do Goteano, eu estou aqui desde 2011, já fazem quase 9 anos, né? Trabalhando na área da botânica, principalmente, mas também com a pesquisa no ensino de botânica, ensino de ciências, né? Sim. Agora no doutorado. Eu também fiz um mestrado aqui, na Universidade de Basel, na área de morfologia floral. O mestrado era em ecologia, mas a área de concentração foi morfologia floral. E aqui no Goteano a gente tem a oportunidade de estudar e pesquisar a ciência praticada por Goethe e também a pesquisa antroposófica propriamente dita, que tem raiz, tem a sua embriologia, tem seu embrião justamente nessa cosmovisão gotiana, Muito bem. que foi criada pelo Rudolf Steiner, né? Um pouquinho depois de toda a trajetória do Goethe, né? Claro. Exato, é. Sim. Muito Certo. bem. João, você Exatamente. faz parte, hoje você trabalha num centro de pesquisa, também trabalha como professor, enfim, desenvolve uma série de atividades por aí, como muitos pesquisadores mundo afora, né? E você me mandou hoje uma foto de uma pessoa que eu acho que é super interessante falar sobre essa pessoa, já que a gente está iniciando. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente reconectou aqui na nossa nosso encontro, né, com o João. O João está na Suíça, por isso que a gente está fazendo num horário que é diferente do nosso tradicional, mas esse material fica disponível depois para todo mundo assistir. E eu vou colocar, você me mandou essa foto e eu queria saber quem são essas pessoas, João. Então, você tem aí duas personalidades, dois pesquisadores que têm um papel muito importante no desenvolvimento da ciência gotiana. O que está de pé é o atual diretor ou líder da seção de ciências naturais. Dentro da, só para explicar, o Goteano, ele é o centro internacional do movimento antroposófico mundial, um centro internacional. Sim. E aí dentro do Goteano você tem 11 seções aplicadas em distintas áreas do conhecimento e da vida humana. Por exemplo, a agricultura, a pedagogia, a medicina, entre outras, e uma delas é a seção de ciências naturais. Então, o atual líder, o diretor da seção, é o Johannes Wirtz, que está de pé, Sim. e o ex-líder da seção, que está sentado na cadeira de rodas, é o Johann Bockemühl. E o Johann Bockemühl, hoje, ele infelizmente faleceu, justamente pela manhã, Sim. eu recebi a notícia, e esse senhor é um biólogo suíço que gerou uma série de novas publicações e novos conhecimentos a partir desse trabalho gotianístico ou gotiano, antroposófico, e também formou
uma série de profissionais em distintas áreas, não só na ciência, Uhum. tanto na parte terapêutica, médica, pessoas que trabalham com agricultura biodinâmica, professores Waldorf. Muitas pessoas estudaram com ele e levaram esse impulso para distintos lugares do mundo. E uma das razões pelas quais eu vim para a Suíça, um desses impulsos que me levaram a vir para cá, foi o trabalho do Bokemer. Então, por isso que eu te mandei para que a gente preste essa homenagem a ele. Claro. E quem sabe um dia a gente pode até conversar mais sobre o trabalho dele. Com certeza. Aqui a gente tem esse espaço, né? A gente sente muito, eu acho que em qualquer momento da história, é, perdas tão significativas, né? No sentido das contribuições que essas pessoas oferecem, é, é um passo tão grande que é dado na história da humanidade, né? Quando a gente vê o que essas pessoas fazem, o que um pesquisador como ele conseguiu gerar de informação, conhecimento, pesquisa, né? Dá um empurrão assim para frente e as pessoas vão para um outro lugar de reflexão, né? Exatamente. E E aí, o trabalho dele também mostra que Goethe não é só válido do ponto de vista histórico, não é só uma questão de história da ciência, uma curiosidade da história da ciência. sim, Ele fez realmente um trabalho que levou adiante, ele deu um passo a mais. O sim, Steiner e outros pesquisadores já deram esse passo inicial de avanço. Muitos outros antes também, Humboldt, o sim. próprio Alexander von Humboldt que já é contemporâneo do Goethe, ele Deram a luz. influenciado por ele já deu vários passos adiante, né, a gente vai falar sobre isso, da morfologia, Sim. criando assim, fundando a geografia, né? Então Goethe funda a morfologia e o Humboldt, por exemplo, a fitogeografia. Sim. Então, aproveitando esse gancho, João, me explica uma coisa. Você vai falar também do seu envolvimento com flores, mas antes Uhum. disso, responde uma coisa que eu sei que muita gente, não só no Brasil, mundo afora, apesar de Goethe ser uma figura emblemática, né, dentro da história da humanidade, não só da história da ciência, mas muita gente não conhece e não sabe o porquê que a gente está falando desse cara, né? Sim, Quem foi ele? exato. O Goethe, vamos dizer, ele tem várias facetas, né? Ele foi na verdade várias coisas, mas principalmente ele foi um poeta, um Uhum. artista plástico e um cientista. E essa veia artística e essa veia científica dele, na verdade, nunca estiveram separadas, né? E, além disso, ele tinha também cargos políticos. Sim, Quando ele se tornou famoso pela publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther, ele era jovem, aos 26 anos, ele é convidado então pelo Duque Carlos Augusto de Weimar a assumir a administração do ducado. Então, nisso ele obteve, ele conseguiu diversos cargos. Um deles, por exemplo, foi diretor do Jardim Botânico de Iena, reitor da Universidade de Iena, diretor do Instituto de Química de Iena. Ele foi diretor do Instituto de Desenho de Iena também, que eram Weimar e Iena, são duas cidades na Alemanha onde ele passou a viver. Ele administrava também a parte de minas e energia, né, o que a gente chama hoje. Ele tinha também cargos na parte de defesa, do exército. Enfim, ele
era um homem bastante ocupado, um homem público, ocupado no sentido dos seus ofícios políticos, mas também se dedicou muito à literatura, à arte, e a ciência ocupou um espaço, a gente pode dizer, central nesse trabalho, e é justamente quando ele chega em Weimar, ele chega 26 anos na cidade de Weimar, é que ele começa a se interessar pela ciência, principalmente pela botânica. Ele passa a morar num parque muito bonito, com muito verde. Então ele troca, ele mesmo diz, troca as salas fechadas da cidade, né? E vai para o ar livre do interior de Weimar. E ali ele começa a interagir com uma série de outros naturalistas e cientistas da época e vai desenvolvendo a sua ciência. E a gente está Então, falando isso de 1700 e alguma coisa, né? ele chega em Weimar em 1782, Sim. 1783, Sim. e sim, ele já exatamente, final do século XVIII, né? A relação que ele teve com alguns outros cientistas e pesquisadores e pessoas que se interessavam pelo assunto inseriram ele dentro desse universo científico, não que ele precisasse ser inserido, porque ele fazia, né, já a ciência, mas trouxe para ele a possibilidade de refletir sobre uma série de questões, né? O envolvimento dele, por exemplo, e a amizade que ele tinha com Alexander von Humboldt é um dos momentos históricos ali onde ele também vai falar muito sobre plantas, né? Onde ele vai dedicar bastante tempo para entender melhor esse universo da botânica, né? Certo. E, não só com o Humboldt, a relação dele com Humboldt já começa um pouco depois Humboldt é mais novo que ele, Sim. um pouco depois da primeira obra científica dele publicada. A primeira obra científica publicada por ele foi a chamada Metamorfose das Plantas, que na verdade o título original é uma tentativa de explicar ou de elucidar a metamorfose das plantas. Porque a metamorfose das plantas não é uma ideia do Goethe. Na verdade, o que ele tenta é refutar a teoria de Linneana, em relação a metamorfoses vegetabilis, a metamorfose vegetal, como Linné já havia chamado. Então, ele, não só com Humboldt, mas muito antes ele teve contato com vários outros naturalistas que estavam inseridos nesse paradigma linneano. Depois que ele publica isso, Humboldt ele assimila esses conhecimentos, faz suas viagens, e quando ele publica Ideias para uma Fitogeografia, ele dedica essa obra ao Goethe e até tem uma dedicatória nesse livro, né? Sim. Isso foi no final da década de 90, 1794, a virada 1800 primeira década do século XIX, essa transição 18-19. Sim. E aí também que outros naturalistas como Márcios, que para o Brasil é tão importante, devido à publicação da Flora Brasiliensis, a viagem ao Brasil, e o Spix também, o zoólogo, né? Todos eles trazem essa perspectiva goteanística e desenvolvem esse trabalho monumental, né? Que é a Flora Brasiliensis. Agora me explica uma coisa, João. Como é que se inicia esse interesse do Goethe pela botânica, de certa forma? Porque é claro que naquela época
um grande número de pessoas que se envolviam com assuntos de natureza eram Uhum. generalistas, de certa forma, né? Tanto que eram os naturalistas. E sim, É, isso vai sendo dividido de acordo com a necessidade de compreensão desses universos. Então, os animais, as plantas, é quando nasce botânica, zoologia e tudo mais. Ele começa a uhum. se envolver ou se interessar para olhar para as plantas, para tentar entender o que acontece ali dentro. Tem um ponto de partida, tem um momento em que ele. Sim, essa é uma ótima pergunta, porque se você pega a segunda edição da Metamorfose das Plantas, Sim. que é justamente foi publicada na ocasião da fundação de uma disciplina que ele cunhou o termo morfologia, então ele escreve uma série de cadernos, chamados Cadernos Morfológicos, em 1817, ou seja, muitos anos depois da primeira edição, da primeira publicação, que foi em 1790. E nessa segunda publicação, ele adiciona uma série de esboços autobiográficos contando como essa ideia da metamorfose, como o interesse dele pela botânica se desenvolveu. Uhum. E esse é um ponto crucial na ciência gotiana, principalmente na biologia. Por quê? Porque a grande pergunta para ele era não o porquê dessa forma ou para que serve essa forma, mas a primeira pergunta que ele sempre fazia é como se origina essa forma? Por exemplo, uma flor. Como ela se origina? Uhum. Então, nesse momento, a botânica e a biologia, que justamente nasce nessa transição, né? A gente estava falando transição século XVIII, XIX, ainda não existia essa palavra, né? A morfologia, cunhada pelo Goethe, é o início da biologia propriamente dita. Aqueles que depois cunharam a palavra biologia, por exemplo, Blumenbach, que era um alemão, Burdach, Treviranus na França, todos esses que até independentemente cunharam a palavra biologia, eles têm como abordagem essa abordagem do desenvolvimento, do processo, da origem, como da Como, gênese, né? como se forma a vida, né? Como se forma. Não era uma visão ainda evolutiva no sentido Uhum. filogenético, em termos de descendência comum e árvore, mas já era uma visão transformacionista, já era uma visão evolutiva. Sim. Mas nessa segunda edição da Metamorfose, nesse esboço autobiográfico, que os pesquisadores do Goethe chamam de princípio autobiográfico, você sempre vai encontrar isso nos escritos científicos do Goethe. Todos os escritos dele são acompanhados desse princípio autobiográfico, que é para você também ver não só como uma planta origina, como também como a ideia ela origina, é a gênese do conceito, a gênese da ideia. Então a Sim. morfologia ela não é só a morfologia da planta, ela é a morfologia do próprio ato de conhecer, é a formação do conhecimento, né? E essa é uma pergunta importante porque se você olha o primeiro contato do Goethe com a botânica foi através dos herbalistas e Que a é, questão das plantas medicinais, ainda nem tinha botânica propriamente dita, né? sim, porque a botânica ela nasce nesse lugar, né? O interesse Exato, principalmente pelas não necessariamente ciências médicas, né, mas pelo entendimento do potencial terapêutico das plantas, né? exato. E aí com Linné, e não só Linné, mas vários outros, vamos dizer, taxonomistas, a taxonomia ainda não existia, mas vamos dizer, os naturalistas que classificavam os seres vivos, né? Sim. Não só Linné, Turner Forte e vários outros,
então começam a dar mais um enfoque para a botânica, sai dessa área medicinal, desse enfoque terapêutico, e eles querem agora, então, encontrar uma ordem. Qual é a ordem da natureza? Chamada escala da natureza, né? Sim. E aí que é o encontro de Goethe com a obra linneana é justamente esse, a gente pode dizer, esse ponto inicial. Tanto que ele diz que três personalidades foram as que realmente influenciaram o trabalho dele. A primeira foi Shakespeare, Hamlet, principalmente a obra de Hamlet, Sim. na parte literária. Na filosofia, Spinoza. Né? Se você pega a ciência gotiana, ela tem como substrato filosófico a obra de Spinoza, né? Principalmente a Ética de Spinoza, e, por último, Linné. E, quando ele encontra Linné, ele inicia o seu trabalho autodidático. Ele nunca estudou biologia, ele nunca botânica, Reformou, ele né? nunca não se formou nisso. Sim. Então ele aprendeu sozinho e ele tinha assim aulas com o jardineiro dele, que também era formado em botânica, e também com um professor que na época era professor de medicina e história natural na Universidade de Iena, que também estava preocupado com a questão da classificação, que era o BAT. Sim. Então eles saíam, iam para as florestas lá da Turíngia, coletando planta. Você visita lá o Museu do Goethe em Weimar, ele tem um herbário com várias, uma coleção gigante de plantas com distintos tipos de classificação, Sim. né? Não só com a linneana. Então ele vai aprendendo a nomenclatura, a terminologia, a classificação, mas nesse momento ele se depara com um problema, que é a visão estática desses autores. Deixa eu Porque, só fazer uma colocação, João. Muita gente que está sim, aqui não conhece muitos desses termos. Então, por exemplo, quando a gente fala de taxonomia, né, isso é muito novo para muita gente. Então, a claro. gente que está dentro do universo científico, né, a gente tem uma familiaridade com isso, mas só para as pessoas entenderem um pouquinho, talvez numa prática de dia a dia, o Goethe era uma Uhum. pessoa que tinha uma visão muito ampla de muitos assuntos, né? E ele tinha essa capacidade de unir essas várias áreas de interesse, como a filosofia, como as artes e até a própria o entendimento da natureza. E ele se Uhum. torna, você me corrige se eu estiver falando besteira, né? Um grande filósofo, né, dentro dessa história, porque uma das contribuições que ele traz, eu acho que como novidade para aquela época, era fazer Uhum. pensar sobre o porquê as coisas eram daquele jeito, né? Perfeitamente. Sim. Bom, voltando à sua pergunta, taxonomia, pessoal, é simplesmente uma área da biologia que trata principalmente da nomenclatura, da terminologia e da classificação dos seres vivos. Também tem a sistemática, que aí já vê as relações de parentesco. Então, a rosa é mais próxima do lírio ou da margarida. Então, são essas questões que a taxonomia sistemática tratam. Mas isso que você falou é verdade, você tem razão. O Goethe, apesar dele mesmo dizer que ele não tinha órgão para a filosofia, e de fato ele não criou nenhum sistema Sim, filosófico acabado,
quem fez isso depois foi o Rudolf Steiner, Time, sim. que foi o editor das obras científicas do Goethe. A primeira edição completa, que foi a chamada edição alemã de literatura, e depois a outra edição que veio logo depois, que é a chamada edição de Sofia, Sofia Ausgabe, que é onde juntaram todas as obras literárias, científicas, dramaturgia do Goethe, e aí o Steiner foi incumbido a isso, e ele sistematiza, ou seja, o que está implícito na ciência goetheana, em termos filosóficos, o Steiner ele deixa explícito, ele explicita isso, sistematiza isso, e cria uma teoria do conhecimento, aonde ele diz, inclusive, que tudo que ele criou e fundou em termos do movimento antroposófico e da antroposofia partem dessa teoria do conhecimento. Tá, Tudo que ele falou depois... João, Uhum. uma pessoa mandou a pergunta aqui. O que é antroposofia? Sim, a antroposofia é o conhecimento do ser humano. Então, a gente pode dizer, é um caminho cognitivo, é um caminho de conhecimento que visa a compreensão da natureza do ser humano, o que é o ser humano, né? É distinto da antropologia biológica, da antropologia filosófica, traz elementos disso também, mas se destaca disso por se tratar também de uma ciência espiritual. E, nesse sentido, ela amplia a visão de ser humano que a gente tem hoje nessas distintas antropologias. Ela amplia essa antropologia científica, ela amplia, por exemplo, a medicina, criando a medicina antroposófica, a agricultura biodinâmica, a pedagogia antroposófica ou pedagogia Waldorf. Então, ela visa uma ampliação de perspectiva dentro vamos dizer, dessa visão de mundo goteanística ou dinâmica ou processual da vida e do ser humano que o Goethe tinha. Sim. Muita gente chama a ciência goetheana de fenomenologia de Goethe, o que, em parte, esses autores, tem vários colegas, vários autores que dizem isso, eles estão corretos num ponto, mas, vamos dizer, 50% está correto, mas o outro 50% está equivocado, porque a fenomenologia ela é uma corrente filosófica posterior ao Goethe, né? Sim. Agora, sim, há elementos fenomenológicos ou filosóficos na obra dele. E a antroposofia, ela pega ela toma esse elemento filosófico de olhar a natureza. Então, se você quer conhecer a natureza, né, a antroposofia aplica isso, então, olha para você mesmo. Se você olha para você mesmo, você vai entender a natureza. Agora, se você quer entender você mesmo, então olha para a natureza. E é esse último caminho que o Goethe faz. O Steiner faz o outro caminho. Entendi. O Goethe vai do centro da atividade dele enquanto ser humano para a natureza. O Steiner, então, pega essa maneira de fazer ciência da natureza praticada pelo Goethe e olha para si mesmo. E aí, nesse sentido, é ciência espiritual. Sim. Espírito no sentido de cognição, Sim. de pensamento, é um treinamento do pensar, do sentir, do seu querer, das capacidades humanas, anímicas do ser humano. Sim. Ó, João, eu falei que passava rapidinho o tempo. Passaram 40 minutos já.
Que a gente Perfeito. sobre a metamorfose não, desculpa, sobre a metamorfose das plantas. Qual que é a Certo. importância dessa publicação? Você quer mostrar algumas daquelas imagens? Você vai me direcionando aqui, tá? Sim, só esclarecer então, qual é o sentido de metamorfose para o Goethe? É transformação, mas transformação em que sentido? Por exemplo, aquela imagem da rosa, a ilustração da rosa. Ah, ótimo. Deixa eu pegar aqui. Tum. Por exemplo, essa, né? O Goethe, nesse livrinho, que até você postou e divulgou no Instagram, A Metamorfose das Plantas, se vocês leem, ele distingue três tipos de metamorfose, mas ele se dedica em principalmente duas delas. A Sim. terceira ele deixa de fora. É a metamorfose regular e a metamorfose irregular. Vamos falar só dessas duas. Tá? Interessante é que ele começa pela irregular, Essa da rosa? que, que é essa da rosa. O que vocês veem nessa imagem? Não é uma rosa normal, né? Você vê que ela forma o cálice, forma as pétalas, e no centro da flor ela volta a formar um caule. A natureza, então, ela mostra, ela evidencia aquilo que na metamorfose regular não é visto. E o que é a metamorfose regular? Nada mais é do que o ciclo da planta de semente a semente. Então, Uhum. você tem aí, por exemplo, aquela imagem das duas valerianas. Sim. Deixa eu mostrar aqui. Então, essas são duas espécies de valerianas, família Valerianácea. O que vocês veem aí? Vocês veem um eixo, o caule, né? O sistema caulinar, com distintas, em cada nó, distintas folhas, distintas Mostrar. formas de folhas, né? É. Exatamente. Se você começa de baixo para cima, você vai ver que a planta, a cada nó, É ela uma folha transforma diferente. esse mesmo órgão. É o mesmo órgão que a cada momento da vida da planta se manifesta de maneira diferente. Então é o mesmo, mas diferente. Você fala, Sim. mas como assim mesmo diferente? Sim, é o que você vê. As duas folhas mais basais, vocês veem, elas são menores, são mais arredondadas, elas vão ganhando mais recorte, vão se Aí, expandindo, ganhando mais superfície, e exato, até ficar bem fininha aqui, né? a bem fina e bem pontuda. E aí chega na flor. Sim. Então, esse processo da germinação, passando pelo estágio vegetativo, essa produção de distintas folhas, até o estágio reprodutivo, essa é a metamorfose regular. Que aí dentro da flor você tem a formação de pétalas, sépalas, pétalas, estames, carpelos. São os órgãos sexuais da planta. Sim. Para que ocorra a fecundação e a produção de semente. Na semente você tem aí de novo o ciclo se iniciando. A irregular, se você voltar para a imagem anterior da rosa, ela evidencia que esses órgãos que a gente chama de órgãos florais, a flor, nada mais é do que Folhas, uma né? transformação desse caule com folhas produzidas uma após a outra, só que agora encurtado, trazendo esses órgãos no mesmo nível, né? Aqui em E, cima, né? Exato, e transformando eles em termos de cor, textura, forma, etc. Então, a irregular, você está vendo que ao invés de formar
mais estames ou carpelos, não, formou mais folhas, formou estruturas abnormais, vamos chamar assim. Então é isso que o Goethe foca nesse livro. Ele convida você a ter esse olhar plástico, dinâmico para o desenvolvimento da planta. Muito bem. E o livro foi publicado, a obra Metamorfose das Plantas foi publicada em 1790. Uma pessoa Isso. perguntou aqui o seguinte, que eu estou recebendo umas perguntinhas numa caixinha que aparece aqui. Perfeito. Quão que é atual essa obra, do ponto de vista utilitário dessa ideia, né? Quanto que a gente consegue fazer uso dessa ideia do Goethe? Perfeito. Uma aplicação é justamente no nosso trabalho científico Sim. e educacional. Então, nesse sentido, ciência e educação é uma das áreas da vida humana mais práticas, porque é isso que, na verdade, é a força geratriz da nossa sociedade. Né? Então, se você... uma publicação que a gente conseguiu, um grupo de colegas, a gente conseguiu evidenciar, quem não está familiarizado com a botânica, com a biologia, eu estudei a família das rosas, as rosáceas. E o que o Goethe mostra em termos de desenvolvimento individual, de uma planta individual, na minha pesquisa, eu consegui mostrar que as ideias dele são válidas do ponto de vista evolutivo, ou seja, o que está passando no desenvolvimento de uma planta se reflete na história evolutiva de um grupo. Por exemplo, da rosa. Olha só, essa imagem que o Anderson colocou para a gente são distintas espécies da família de rosa. Então, elas têm... todas elas têm pétalas. E algumas até, você vê a letra E e F, a F é outra família, mas é o mesmo caso, pega a letra E. É essa mesma rosa da letra C, só que ao invés dela produzir os órgãos sexuais, ela fez uma metamorfose regular, produziu mais pétalas, né? Ao invés de estames. Sim. O que acontece? A família rosácea, ela está dentro de um grupo, uma ordem chamada Rosales, que você pega todas as famílias dentro dessa ordem, nenhuma tem pétala. Uma delas é a urtiga, a cannabis, canabácea, urticácea, todas elas não têm. A família da rosa, ela adquiriu essas pétalas. Como? Transformando estame em pétala. E o grupo que eu estudei, que é a sanguessorba, que eu também te mandei uma... essa também, não é essa outra. Exato, essa imagem. Sanguessorba, você vê, ela perdeu as pétalas. Então, as rosáceas adquiriram pétalas, transformando estame em pétala, né? E agora, dentro do grupo das rosáceas, ocorreu a reversão. Essas pétalas que foram adquiridas, elas são perdidas e são, de novo, transformadas em estames. E aí, na letra D, por exemplo, você vê as formas intermediárias. Surgiu até um estaminódio ali, você vê na letra A, tem um filamento, né, um estame. Exato, que ao invés de ser um estame, voltou a ser pétala. Se você vai para a próxima imagem dessa espécie... Espera aí, essa aqui... Não. Essa é uma flor normal, essa é uma sanguessorba racusanense. Então, mas você vê que ela perdeu as pétalas, mas os outros órgãos adquiriram esse caráter petaloide. Ou seja, esse vai e vem, ou essa evolução e involução que você vê na planta individual, e é o que o Goethe descreve, esse foi o resultado do meu mestrado. Eu acho isso extremamente prático, extremamente
interessante para mostrar para os estudantes de biologia, para os meus alunos de biologia, para eles começarem a ter essa visão dinâmica da natureza. E a gente João, tendo essa visão dinâmica, assim a gente pode transformar nossa sociedade também. é uma das perguntas que chegou aqui. A gente tem 10 minutos só, passa tão rapidinho. Mas uma pessoa perguntou aqui o seguinte: quer dizer, são muitas perguntas, né? Mas tem duas aqui que eu acho que tem a ver, tudo a ver com o que você está falando, né? Uma pessoa está perguntando se a gente consegue fazer a comparação dessa metamorfose das plantas com o desenvolvimento humano, com alguma questão ou condição humana ali. Certo, Ó, a gente tem... totalmente. E isso que é a antroposofia, na verdade. Sim. Se você colocar o Goteano, a imagem do Goteano, né? O que é o Goteano? O Goteano nada mais é, além de ser o centro da antroposofia, nada mais é do que uma manifestação artística em termos arquitetônicos. Aí você tem ali no canto superior esquerdo o prédio do Goteano. E já vou falando, isso não é uma igreja, isso não é um templo, tá? Isso é um anfiteatro, um dos maiores da Europa, inclusive, onde dentro desse prédio você tem um grande anfiteatro, são feitas as peças de Fausto, os mistérios e dramas de Rudolf Steiner, peças de Euritmia. É um lugar para arte e para a ciência, para se pesquisar, para se estudar, para se desenvolver enquanto ser humano. Sim. Então, a própria arquitetura, se você passar para... Aqui você tem Exato, se você vê a arquitetura do prédio, as colunas, elas fazem o mesmo processo que aquelas folhas da valeriana fazem. De Você está vendo sustentar. Exato, a parte de trás do prédio ela é mais... Exato, mais robusta, quadrada, achatada, né? Mais plana, e a parte da frente ela já é mais cheia de convexidade, concavidade. É como se fosse a flor a parte da frente. Sim, E a parte de trás a raiz. sim. As raízes são formas simples, elas só se repetem, né? E na parte da frente você tem aí o que o Goethe chamou a intensificação, Que é o que está em né? cima ali, né? Exato, dessa polaridade, que é um conceito que ele usa nos estudos dele da metamorfose, que é a polaridade. É esse jogo, essa tensão entre expandir aqui e contrair ali, fazer redondo aqui, fazer ponta ali, uma pétala aqui, um estame ali. E nessa tensão, a partir dessa tensão são geradas novas formas, né? A polaridade é esse princípio gerador da forma que vai se intensificando. E a frente do Goteano, que é a imagem de cima, é a entrada principal, que convida a pessoa a então visitar esse prédio, essa arquitetura, também por dentro, e efetuar ele mesmo, através da própria vivência dele, efetuar dentro dele também essas transformações. Sim, E é o que João, tem uma pergunta que colocaram aqui justamente sobre arquitetura, né? Alguém perguntando justamente isso, se hoje é possível aplicar esse modelo, né, desse pensamento, dessa ideia, desse caminho que Goethe propõe para a arquitetura. Bom, acho que está explicado aí na própria sede, né, do movimento antroposófico, que é o goetheano. E você trabalha aí nesse prédio? Não, eu trabalho num anexo, Tá. era um prédio anexo, porque esse na verdade é o segundo Goteano. Tá. O primeiro ele pegou fogo, era de madeira e tinha uma arquitetura distinta. Eram duas cúpulas fusionadas. Uhum. E o prédio onde eu trabalho, ele é muito parecido O antigo. com o antigo, e é chamada de casa de vidro, ou Glashaus em alemão, porque é onde as vidraças, os vitrais que estão expostos no anfiteatro principal eram feitos.
e agora é a sede, é o Instituto de Pesquisa da seção de Ciências e de um lado e a seção de Agricultura do outro. Entendi. Bom, João, é o seguinte, o tempo ele é curto, eu vou abrir aqui para o pessoal perguntar. Enquanto isso, eu quero que você conte para a gente um pouco. Hoje você trabalha com uma série de atividades, como você disse no início, mas uma delas é com o ensino, também o ensino básico e o ensino médio, né? Como que você coloca em prática ou aplica? Você tem algum projeto, alguma coisa que você consegue contar para a gente brevemente? E como que é esse Exato. trabalho aí? Bom, eu trabalho no ensino médio e no ensino superior. No ensino superior, através dessa colaboração com a Rede Flores, que é um grupo de 9 pesquisadores no mundo inteiro, a gente oferece cursos de morfologia floral. O último foi no Chile. Uhum. Então a gente tenta quase todo ano fazer seja um seminário ou seja um curso, né? Então essa é a minha atividade na área, em termos de ensino superior e no ensino médio. O meu doutorado está sendo desenvolvido dentro da escola onde eu leciono, é uma escola Waldorf aqui na Suíça, a escola de Wetzikon, e esse projeto visa o desenvolvimento do currículo de botânica nessa escola. Então, eu estou propondo uma série de atividades e práticas didáticas usando essa abordagem botanística para ensinar botânica e também biologia, não só Botânica, né? botânica, Sim. biologia no geral, mas o meu doutorado vai focar na botânica. Legal. Uma coisa interessante, João, que você tinha comentado comigo anteriormente, é que você está trabalhando no desenvolvimento. Uma dessas atividades é o desenvolvimento de implantação de um jardim, né? Para Exato. trabalhar com esses estudantes essa relação da observação mesmo enfim, de uma série de questões, mas como que o jardim ele pode ser uma escola, né? E eu acho muito curioso isso, porque, claro, que a visão, eu acho que do momento atual, dessa época, desse século que a gente vive, ele nos conecta muito, ele nos deixa muito distraído. E, claro, esse assunto ele é complexo, ele não é um assunto rápido, né? Mas eu acho que o conteúdo que você trouxe está trazendo para a gente, e como a gente sempre tem feito aqui toda semana, é uma pílula, né? Para deixar um estímulo para que as pessoas entrem mais nesses assuntos, nesse especificamente. Então, o João citou, a gente colocou no site da Escola de Botânica uma referência. A Metamorfose das Plantas foi publicado em português também, já há muito tempo, e tem uma edição mais recente que está lá, o link, quem quiser, entra no site da escola. A gente super recomenda, né, João, a leitura dessa obra valiosa ali para mudar um pouco, acho que esse olhar, né? Ou abrir o olhar para a natureza. Sim, porque inclusive é uma obra que se fala muito, se cita muito ela, mas poucas pessoas realmente estudam. Primeiro porque o problema da tradução. É um livro relativamente difícil se você não tem uma base botânica. Sim. Porque também é uma terminologia antiga, de uma botânica antiga. E eu não conheço essa última tradução. Ela é bem interessante. É? Ela é bem mais clara, vamos dizer assim, né? Ela é mais Perfeito. atualizada. Perfeito. Eu indico muito, assim, é uma obra central, não tem como não ler Não isso. ler, né? Sim, sem dúvida. Bom, João, nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre. O pessoal está mandando perguntas, o pessoal está agradecendo aqui. Muito obrigado para todo mundo que está mandando. Claro que, como sempre, a gente não consegue responder todo mundo, né? A gente já tem falado um pouco sobre isso. O João comentou aí sobre o trabalho dele
da Rede Flores. Quem quiser saber mais sobre o trabalho dele também, o Instagram do João está aí, né, para vocês também acompanharem. O pessoal pode te mandar, João, pergunta, dúvida, alguma coisa por algum Por caminho, favor, claro, e-mail? fiquem à vontade. Muito bem. Bom, a gente tem aí uma série de questões, né? Eu acho que a antroposofia, as ideias do Goethe e também de outros pesquisadores como Steiner, como João, né? Como o pessoal que trabalha não só na Suíça, mas mundo afora. Eu vi aqui muita gente comentando que é médico e insere antroposofia no seu trabalho, trabalha com agricultura biodinâmica, se relaciona com esse tema. Acho que é um caminho de transformação que já lá atrás estava sendo proposto. A natureza, como eu sempre falo, né, eu tenho um pouco dessa... absorvi ali, virei um pouco esponja quando eu conheci o Goethe por conta de acreditar como ele também, não só acreditar, né? Na verdade, ele conseguiu comprovar através de uma série de experimentos que existe uma relação direta entre esses seres vivos, de que existe uma transformação mesmo, por isso que ele está falando de metamorfose, e que é com a natureza que a gente vai ter os grandes ensinamentos. Então, muita gente perguntou aí sobre se a gente consegue transpor isso para a vida humana. Eu não tenho a menor dúvida, imagino que o João também não, né? Porque não é nem questão de duvidar. Na prática, a gente vê que as coisas funcionam desse jeito, né? O que uma planta faz, a gente pode aprender com ela também, né, João? Exato, é o que o próprio Schiller, amigo do Goethe, escreveu em forma de um poema. Ele diz assim: se você procura o sublime, o supremo, a planta pode ser sua professora. O que ela faz sem volição, faça você com todo o seu ímpeto. É isso. Sim, muito bem. Diz ele. É isso aí, né? Simplesmente, né? Muito bem. Eu tive uma surpresa com a minha flor de maio aqui em casa ontem. É muito curioso isso. Eu vou até colocar no Instagram aqui na sequência da live um pouco da reflexão que eu tive. Estava conversando com o João nos últimos dias sobre esse assunto, né? E a gente acaba ficando... Bom, minha vida é movida por isso também, mas tudo acaba levando a gente a refletir. E a flor de maio, estamos em maio, uma planta que aqui no Brasil é bastante comum de cultivo. Fiquei muito impressionado como que realmente... claro, às vezes perde o ciclo, como a gente também perde, mas elas seguem regularmente o seu ritmo. E aí, maio chega, elas abrem as flores e não tem uma leitura melhor que eu consiga fazer do que quando eu olho o vasinho aqui do lado, né? Um vasinho pequeno com a flor de maio. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que loucura, né? Porque quando eu era criança, eu tinha uma dúvida. Eu sempre me perguntava, como é que ela sabe que é maio? Né? Porque era flor de maio. Eu falei, gente, chegou maio, ela abre, que coisa mais maluca, né? Depois de entender toda a complexidade da coisa, hoje eu me deparo com um ensinamento muito grande que essa flor de maio, quando ela abre, traz, né? Que acho que a gente tem muita coisa para aprender. Não sobre metamorfose, necessariamente, mas sobre o que é ser vivo, de novo. Eu sempre falo disso, né? Eu fico, gente, ela cumpre o papel dela, né? Chega a Maia, ela vai lá e faz o melhor que ela pode fazer, que é ser planta, abrir a sua flor, ser plena, né? Ter a possibilidade de viver como planta. Então, acho que a gente tem muita coisa para aprender com a metamorfose das plantas de Goethe, com a antroposofia, né? Com as pesquisas nesse sentido, né, João? Tanta coisa para a gente pesquisar, né? Mundo afora em relação a isso. E quero agradecer você por topar esse bate-papo, de trazer esse assunto para as pessoas, esse esclarecimento. E É o quando maior você vier para prazer. o Brasil, que eu sei que depois que toda essa questão, né, mundial passar, você vai vir para cá. Você já te disse, o convite está aberto para você estar na Escola de Botânica. E aí, quem estiver por perto vai ouvir o João ao vivo, aí a gente faz um encontro presencial com todo mundo. Não, muito obrigado você e o pessoal aí que participou. Legal. Um prazer imenso. Valeu. Esperamos estar juntos aí em breve. Muito bem, João. A gente segue se falando e o pessoal que acompanhou, o conteúdo fica no YouTube, fica aí no nosso Instagram também.
Sigam a gente nas redes sociais. Se vocês puderem compartilhar através do nosso IGTV, mostrar para as outras pessoas também. Existe um valor muito grande nesses compartilhamentos que vocês fazem. A gente quer aproximar pessoas da natureza através desses encontros, então fica salvo. E quanto mais vocês puderem propagar, a gente realmente agradece profundamente. Pessoal, obrigado pela atenção, por acompanharem. João, obrigado mais uma vez. E Obrigado você. a gente se vê em breve. Nos vemos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais. Olha, até mais, tchau.